Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer nossa leitura do livro do profeta Jeremias, nosso 85º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, capítulo 38, do versículo de 1 a 13. Ouçamos a leitura. Safatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Fassur, Jucal, filho de Selemias, e Fassur, filho de Melquias, ouviram que Jeremias disse a todo o povo: assim diz Javé: quem ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Quem passar para os caldeus será tomado como despojo, mas conservará a vida. Assim diz Javé: esta cidade será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, para que a conquiste. Então os altos funcionários disseram ao rei: mande matar esse homem, pois ele, falando assim, está desencorajando os soldados que ainda restam nesta cidade, e também todo o povo. Este homem não busca o bem do povo, e sim a desgraça. O rei Sedecia respondeu: ele está nas mãos de vocês, pois o rei não tem força nenhuma contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e, com uma corda, o puseram dentro do poço do príncipe real Melquias, no pátio da prisão. Como no poço não havia água, mas só barro, Jeremias ficou atolado no barro. O etíope Ebed-Meleque, que era eunuco e servia no palácio do rei, ouviu falar que eles tinham colocado Jeremias no poço. Enquanto o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, Ebed-Meleque saiu do palácio e disse ao rei: Majestade, esses homens agiram mal contra o profeta Jeremias, jogando-o no poço. Ali ele vai morrer de fome, pois não existe mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens e tire o profeta Jeremias do poço antes que morra. Ebed-Meleque levou os homens, entraram no palácio, foram até o porão, onde pegaram os trapos e os panos velhos. Depois jogaram esses trapos na ponta de uma corda para Jeremias. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: coloque esses panos velhos debaixo do braço, onde vai passar a corda. Assim fez Jeremias. Então puxaram Jeremias pela corda, tirando-o do poço. E Jeremias ficou no pátio da prisão.
O profeta Jeremias continua com sua pregação, falando da destruição de Jerusalém pelos caldeus. Diante do medo e do escândalo, os ministros oficiais do rei pedem a Sedecias para matar Jeremias. Jeremias será colocado num poço para morrer. Mas a intercessão de Ebed-Meleque junto ao rei faz com que Jeremias seja salvo do poço. Versículo 1. Safatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Fassur, Jucal, filho de Selemias, e Fassur, filho de Melquias, ouviram que Jeremias disse a todo o povo. Há um grande grupo que se opõe a Jeremias. Este grupo se movimenta, aqui representados por 4 pessoas influentes. Eles escutam a palavra do profeta, que foi dirigida a todo o povo. Versículo 2. Assim diz Javé: quem ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Quem passar para os caldeus será tomado como despojo, mas conservará a vida. Você deve escolher entre a vida e a morte. É o programa da rendição, da não resistência aos babilônios, tendo como respaldo a palavra profética. Ficar na cidade significa morrer, sair, se entregar aos caldeus significa viver. Versículo 3. Assim diz Javé: essa cidade será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, para que a conquiste. Nada na história ocorre sem a vontade de Javé. O Deus de Israel quer converter o seu povo, que o povo volte à aliança. Mas esse povo resiste a Javé. Não ouve seus apelos e, por isso, tudo será destruído. Jerusalém, a cidade, será conquistada. Resistir será a morte, render será a vida. Versículo 4. Então os altos funcionários disseram ao rei: mande matar esse homem, pois ele, falando assim, está desencorajando os soldados que ainda restam nessa cidade, e também todo o povo. Este homem não busca o bem do povo, e sim a desgraça. Os altos funcionários são tão radicais quanto o profeta Jeremias. Pelo bem de todo o povo, é preciso eliminar, matar Jeremias, o profeta. O profeta cria pânico, desencorajamento. Os oficiais se opõem a render, a se entregar. Eles querem lutar. Eles estão escolhendo a destruição e a morte. Versículo 5. O rei Sedecias respondeu: ele está nas mãos de vocês, pois o rei não tem força alguma contra vocês. O rei entende sua impotência diante da força do partido dos altos funcionários. O rei se enfraqueceu diante do poder destes grandes oficiais que aproveitam dessa fraqueza do rei. O poder está nas mãos dos oficiais.
Versículo 6. Então eles pegaram Jeremias e, com uma corda, o puseram dentro do poço do príncipe real Melquias, no pátio da prisão. Como o poço não havia água, mas só barro, Jeremias ficou atolado no barro. Foi uma espécie de condenação à morte lenta. Nós vemos um pouco do sadismo dos oficiais. Tem prazer de ver o profeta morrer aos poucos. Aqui vemos evocar a cena de José do Egito no poço. Gênesis capítulo 37, versículo 24. O que os oficiais queriam era que Jeremias morresse sem derramar sangue. Versículo 7. O etíope Ebed-Meleque, que era eunuco e servia no palácio do rei, ouviu falar que eles tinham colocado Jeremias no poço. Enquanto o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, Jeremias havia dito: render significa viver, ficar significa morrer. Jeremias no poço, ficar significa morrer, sair do poço significa viver. Um estrangeiro etíope, eunuco, que era influente no palácio, que possuía fácil acesso à presença do rei, aproveita a oportunidade enquanto o rei está sentado despachando em assuntos de audiência para administrar a justiça. Versículo 8 e 9. Ebed-Meleque saiu do palácio e disse ao rei, versículo 8, versículo 9, Majestade, esses homens agiram mal contra o profeta Jeremias, jogando-o no poço. Ali ele vai morrer de fome, pois não existe mais pão na cidade. Ebed-Meleque foi interceder por Jeremias e pela sua vida. Ele sustenta que os oficiais agiram mal, tentando matar o profeta, jogando-o num poço. Versículo 10. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: leve com vocês 3 homens e tirem o profeta Jeremias do poço antes que morra. As palavras de Ebed-Meleque são vigorosas, quando acusa os oficiais da corte de terem agido mal. Talvez Sedecias não tivesse tomado consciência que os oficiais, isto é, os altos funcionários, quisessem eliminar o profeta. Poderia encarcerá-lo, mas não matá-lo. Mas o argumento do eunuco, diante da fraqueza do rei Sedecias, consegue o benefício do rei em favor do profeta, que manda libertar o profeta para que não morresse dentro do poço. Por intermédio de um estrangeiro, Javé Deus cumpre a promessa feita a Jeremias de proteger. Versículo 11. Ebed-Meleque levou os homens, entraram no palácio, foram até o porão, onde pegaram os trapos e uns panos velhos. Depois jogaram esses trapos na ponta de uma corda para Jeremias. Vemos agora Ebed-Meleque com alguns homens que fizeram uma proteção para tirar Jeremias do poço. Usaram trapos e panos para tirar o profeta por meio de uma corda. Isto é, os trapos aqui usados e os panos eram uma forma de proteger o profeta quando ele fosse tirado do poço. Versículo 12. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: coloque esses panos velhos debaixo do braço
onde vai passar a corda. Assim fez Jeremias. Os panos eram para proteger o profeta. Colocá-lo entre os braços, depois puxá-lo pela corda. Versículo 13. Então puxaram Jeremias pela corda, tirando-o do poço. E Jeremias ficou no pátio da prisão. Jeremias não foi libertado. Continuou preso, mas não mais ameaçado pelo poço, ameaçado de uma morte lenta. A libertação foi parcial, pois o rei não se atrevia a soltar Jeremias, porque ele estava nas mãos dos oficiais, isto é, dos altos funcionários. Esta é a reflexão que nós fizemos dessa pequena parte do livro de Jeremias. Vimos o capítulo 38, do versículo de 1 a 13. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.